Bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu achar um filtro aqui para tentar melhorar um pouco. Meu Deus, esses filtros a gente até se assusta. Hoje tá difícil aqui de achar um filtro. Vamos aguardar uns minutinhos enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que nós estamos ao vivo, que nós vamos iniciar o nosso devocional. Você que já tá aqui, já vai convidando, manda o aviãozinho, clica no aviãozinho, convida uma amiga, convida uma mulher para estar conosco, que vai ser um tempo muito especial. Então já clica no aviãozinho enquanto a gente aguarda alguns minutinhos. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ouvir um louvor enquanto isso. A paz, Josi. Oh, bom dia, Lizzy! Bom dia. E aí, tudo A gente certinho? tudo, a gente mora tão pertinho e a gente não Uhum. conseguiu se ver ainda, mas virtualmente estamos aqui para a glória e honra do Senhor Jesus. Benção, benção, glória a Deus. Tamo É isso aí, aqui. né? Vamos aguardar uns minutinhos, uns 2, 3 minutinhos mais. Você que já está online aqui com a gente, clica no aviãozinho, convida uma amiga, convida uma pessoa para Mas estar com você mesmo. aqui. Que é um momento muito especial, um momento onde o Senhor preparou, né? Eu creio muito nisso. Na nossa vida de fé, quando a gente está andando pela direção do Espírito Santo, este momento não é um momento que foi preparado por nós, mas é um momento que foi preparado por Deus. Então Deus vai falar grandes coisas conosco, comigo, com a Lise, com você que está aqui. Então já convida Uhum. outras pessoas, eu também já vou convidar aqui. E daqui a um pouquinho a gente já começa. O bom da live, né, Lizzy, eu tenho deixado sempre gravada e tenho colocado lá no canal do YouTube. Então, Sim. muitas pessoas não conseguem, às vezes, entrar online aqui, mas muitas pessoas assistem depois. E eu tenho Aham. até falado durante as lives, porque não é fácil quando Deus nos dá um direcionamento, tu mais que ninguém, eu creio que sabe disso, porque tu é uma mulher de fé já de anos, eu acompanho um pouco a tua história, né? A gente já teve bem mais próximas, a gente conhece um pouco, né, as lutas que cada uma enfrentou até aqui, mas Verdade. então eu tô nesse direcionamento aqui das lives. Não é fácil a exposição quando a gente se posiciona no Senhor, quando a gente se posiciona na nossa fé, tudo se levanta, não é assim? E eu tenho Sim. sentido com as lives isso. Então já teve dias de eu estar aqui fazendo live, eu e Deus, e eu querendo ficar com o meu coração aborrecido, chateado, mas firme naquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque às vezes o desânimo vem para impedir a gente de chegar onde Deus está querendo nos levar. Então, e nessas lives em que eu ministrei a palavra aqui sozinha, eu e Deus, foi as que eu mais recebi depois das pessoas terem assistido testemunhos. Então a gente não sabe, né, o que Deus vai fazer. Então a gente andar em obediência ao Senhor, né? Às vezes a gente não entende, a gente quer olhar sempre pelo lado humano, não é assim? Mas o Senhor, ele faz grandes coisas. Amém, Fran, com certeza. bem-vinda. Glória a Nossa, Deus. é uma bênção. A Fran, quando chegou no 100 ali, ela testemunhou que ela foi muito tocada através das tuas lives, que foi o que levou ela no momento de desespero, assim, a Jesus. Então, a internet, hoje em dia, ela tem sido uma ferramenta para alcançar pessoas, né, nos lares. Verdade. E a Fran é uma bênção, uma querida. Verdade. A Fran foi uma resposta de Deus na minha vida. Eu até me emociono cada vez que eu lembro do encontro que Deus proporcionou entre eu e ela, porque a gente não se conhecia. E eu fiz quando Deus, né, tocou no meu coração de começar a falar aqui na internet, isso
há uns 2 anos atrás, que foi quando eu tive o meu encontro verdadeiro com Jesus. Eu digo assim, eu me batizei, mas eu não me converti. Isso há 10 anos atrás. Sim. Conheci Jesus, mas eu de fato não tinha convertido os meus caminhos, não tinha convertido o meu coração, né, ao Senhor Jesus. Então, não adianta de nada a gente descer as águas, a gente se batizar, mas a gente não converter os caminhos. E há 2 anos atrás, quando eu realmente eu ouvi o Senhor me chamando, eu ouvi o direcionamento que Ele me deu, e eu gravei um vídeo falando um pouquinho do vazio que eu sentia dentro de mim, e que eu tentava ocupar esses vazios com bebidas, com cigarros, com uma vida completamente distorcida, completamente fora dos caminhos do Senhor. E a Fran, ela assistiu esse vídeo e Deus tocou a vida dela e ela falou comigo, né, Fran, aqui na internet, mas depois de um tempo Deus fez a gente se encontrar lá em Jurerê e foi muito emocionante, assim, foi muito lindo, tanto para ela Sim, quanto para mim. ela Foi demais. contou. Ela conta, ela estava sempre muito, muito alegre, chega e fala. Ela veio bem feliz também ali no culto, no último culto, e disse: Ah, você vai estar junto com a Verde. Também vou destravar nessa área aí, porque o Senhor tem chamado. E muitas vezes a gente ouve Deus chamar, só que não obedece, né? Eu acho que muito mais do que ouvir o Senhor chamar, a gente tem que se posicionar para obedecer, porque é difícil, né? É bem difícil, assim. As circunstâncias, às vezes, ao nosso redor nos levam até nos sentir inferiores ou nos sentir incapaz, mas eu acredito que quando ele chama, ele já capacita, né? Então, a gente tem que colocar o pé e ele vai colocar a estrada, é assim que vai. Eu acredito muito que Deus ele tem levantado, né, nessa última hora, mulheres dispostas a se entregar de todo o coração a anunciar o reino dele, né? Porque eu sempre digo, eu tento ser aquela mais amávelzinha, mais docinha, assim, que as pessoas às vezes até esperam de mim, mas eu sou da guerra, cara, então assim, eu vim para saquear o inferno, o Senhor me chamou para isso, né? E para confrontar as trevas, e se isso eu vou precisar negar a mim e deixar de fazer até várias coisas que a gente gosta ou que a carne pede, cara, eu vou, né? A gente tem que povoar o céu, Jesus está voltando e nós não estamos em tempo de ficar esperando ser preparado, né? É verdade. Temos que ir fazer. É verdade. Eu me emociono, né, ouvindo, assim, porque é uma bênção, né? É algo que, como Deus toca o meu coração, Jesus está voltando. E é um tempo de um despertar muito grande. Porque eu vejo assim, da mesma maneira, né? Que eu fiquei durante tanto tempo, quando eu me converti e ainda estava indo na igreja, me converti, né? Mas eu estava dormente para as coisas espirituais. Eu não conhecia Jesus, eu não entendia nada, né? Tinha uma vida completamente ali conturbada nas trevas mesmo. Tu bem sabe, acompanhou um pouco meu choro, minhas lágrimas, meus desesperos, né? Não esqueço uma vez eu caminhando na rua, não sabia nem onde vocês moravam, e eu falei: Senhor, eu preciso de alguém. E eu saí caminhando na rua e quando eu olho, o Fábio gritou na janela: eu nunca me esqueço daquilo, porque foi uma resposta de Deus para mim. Então, como eu me alegro hoje de poder estar aqui contigo fazendo essa live, e me alegro também porque Jesus me resgatou, e da mesma maneira que Jesus me resgatou, Ele quer resgatar outras mulheres. E é bem isso, Com Lizzy. certeza. O Senhor está levantando as mulheres nesse último tempo, nessa última hora. É uma chamada de última hora. Então, é esse o despertar. Eu vou fazer uma oração aqui e depois vou me calar para ouvir daquilo que o Senhor tem derramado na tua vida, para que a gente possa ser abençoada, porque eu sei que Deus vai falar grandes coisas conosco, tá? Glória a Deus por você que já está aqui online com a gente. Clica no aviãozinho, convida outras mulheres para estar conosco. Dessa maneira também o Instagram ele ajuda a gente a levar para mais pessoas a palavra, a aparecer que nós estamos online aqui falando das coisas de Deus. Então seja um agente do reino. Às vezes você tem vergonha de falar na internet, tem vontade de ser uma propagadora também aqui no meio
online, porque aqui é um campo missionário, sim. As pessoas, tem gente que não sai de casa, que fica só na internet, gente. Então nós precisamos estar aonde tem pessoas levando a palavra do Senhor. E às vezes é dessa maneira, é você compartilhando, é você mandando um aviãozinho, é assim, porque a gente não investe nada para estar aqui, então a gente, né, tá competindo com coisas que não tá edificando a vida das pessoas. Mas vamos fazer uma oração, então, para iniciar esse momento. Senhor Jesus, estamos aqui reunidas, Pai, neste ambiente, Senhor. E eu sei, Espírito Santo de Deus, que Tu estás tocando cada vida, Senhor, cada mulher aqui presente. Que grandes coisas Tu vai falar conosco, Pai. Porque nós cremos em Ti, nossa fé está em Ti, nossa esperança está em Ti. Este é um tempo de despertar, Senhor. E nós estamos aqui em obediência a Ti, em rendição a Ti, Senhor. Nós, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, ó Pai. De nada temos para oferecer, mas Tu, Senhor, tem, Pai. Que aqui possamos ser apenas um canal a fluir, ó Deus, daquilo que Tu queres derramar, Senhor, para as pessoas que estão aqui, das que vão ouvir essa mensagem posteriormente, Pai. Pai, usa a Tua filha, Pai, a Tua filha amada, da maneira, Senhor, que te convém, da maneira que Tu desejas, Pai. Usa ela com uma palavra pontual, Senhor, para este tempo, Senhor, que venha atingir muitos corações para a glória e honra do Teu santo nome, ó Deus. Nós Te louvamos, Te engrandecemos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pega a palavra. Então, eu estou trazendo aqui uma palavra que eu tenho estudado já há alguns dias, tem tocado ao meu coração, e quando tu falou do tema, eu disse assim, bom, Jesus está no negócio, né? Porque a gente tem visto, assim, muitas frentes, né? Essa palavra, ela ser usada, que é desperta, né? Ou despertar. E várias frentes que não pregam o evangelho têm chamado multidões de pessoas a esse despertamento que não é verdadeiro, né? Através desses meios. E nós temos negligenciado os cristãos muitas vezes, né? A olhar para nós mesmos e ver se a gente despertou do sono, né? Muitas vezes a gente está dormindo ali no sono da indiferença e não assume a posição de filho, de herdeiro de um reino e anunciar, né, esse reino. Então, a palavra que eu vou trazer, ela está em Romanos 13 e 11, que vai nos dizer assim: além disso, vocês sabem que é hora, que é chegada a hora de vocês acordarem do sono, pois a salvação está mais perto de nós agora do que quando, né, cremos pela primeira vez, disse o apóstolo Paulo, que eu gosto muito da palavra, né, que Paulo menciona na Bíblia ali, tem um livro maravilhoso também de oração sobre Paulo. Então, assim, é impressionante como tem sido falado nesses meios sobre um despertar. E pessoas de várias frentes têm levado multidões a um erro, né? Que, vamos despertar, vamos nos conectar, e estão levando a se conectar à fonte errada, né? Então, o que o Senhor me tocou, né? De nós nos analisar para ver se nós temos características de pessoas, né? Ou de cristãos que verdadeiramente já foram despertos pelo Senhor, para essa verdade, que é a verdade de Cristo. Porque, como tu falou, eu já tinha aceitado Jesus, mas eu não tinha conhecido Ele. E muitas vezes acontece, né? Isso, você tá ali, tá frequentando, né? Acha que tá tudo ok, mas conheceu o Deus do Evangelho verdadeiramente? Porque eu digo assim, eu sou a chata, no meio onde eu ando, geral, eu sou a chata da oração, todo mundo sabe, né? Então, assim, eu digo, cara, a pessoa que ama alguém, ela vai querer se relacionar muito com esse alguém. Tu vai querer estar perto, tu vai querer ser até um grudinho com a pessoa, porque quando a gente ama, a gente né? Então, o que acontece? Quem ama quer se relacionar, né? E o relacionamento com Deus, ele é através da oração, não tem um outro meio de tu te relacionar melhor com Ele do que orando e buscando,
pensando nas coisas do alto, né? Então, assim, a minha vida, ela vive em função disso. Às vezes eu saio, assim, com meu esposo de carro e tento não ser a chata para não estar comentando no trajeto do passeio todo sobre alguma coisa da Bíblia, porque isso, ou porque aquilo, porque, sabe? Mas o meu pensamento, ele é um pensamento nas coisas do alto. Eu almejo as coisas do alto, né? A mente que eu pedi, que eu peço, porque nós somos falhos, a gente tem que reconhecer que a gente precisa ficar parecido com Cristo todos os dias, e aquele que acha que está perfeito já está errado. A minha oração é sempre essa: Senhor, me faz parecido contigo, me faz pensar nas coisas do alto, me faz almejar as coisas do alto, né? Então, de manhã eu acordo assim e eu converso assim com o pessoal que é mais próximo e digo, gente, eu acho que Jesus às vezes ele fica até meio assim, será que essa menina não tem mais o que falar? Porque eu acordo de manhã e quero fazer N orações diferentes e não consigo, eu fico, ai Jesus, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. E eu fico naquilo, e eu acredito que a palavra ela tem poder. E cada vez que a gente fala, aquilo se fortalece cada vez em mim. Porque como tu falou, né? Só Deus sabe, e alguns, a luta que a gente passa, né? Então, eu sei que se não fosse esse amor que Jesus colocou no meu coração por ele, eu já tinha desistido, né? Então, eu trouxe aqui algumas características das pessoas que elas são despertas, já acordaram desse sono, eu quero deixar, né, para nós dar uma olhada. O que acontece? Antes de falar dos despertos, eu vou falar assim, ó, coisas que nos levam, né, até aqueles que um dia já foram despertados, a dormir novamente, né, que é a falta da disciplina espiritual. Ah, é uma coisa chata, antiga, nossa, mas todo mundo fala só nisso. Mas não existe outra forma, se não for oração, jejum e palavra, né? Isso é uma moda que não vai passar nunca, né? Pode passar outras modinhas, né? Existem várias modinhas no nosso meio que já passou. Ah, e antes fazia dessa forma, agora até o meu esposo, ele fala de uma palavra que são, né, as pedras, as facas de pedras. O que acontece? Tem coisas que não vai mudar, que são fundamentos da fé cristã. E eu acredito que a oração, né, a leitura da palavra e o jejum, elas são esses fundamentos que nos fazem, né, a não cair de novo num sono, né? Porque muitas vezes você foi lá, Jesus te acordou, mas se você não manter essa disciplina espiritual, né, a gente vai cair. Por quê? O mundo é muito enganador, né, Lizzy? E o diabo, ele tá aí, rodeando ao derredor, procurando a quem possa trazer. Então... Com certeza. E o que acontece? Ele sabe que armas como essa são imbatíveis, né? Então, assim, ele vai fazer de tudo para que a gente não use dessas ferramentas, né? Então, a pessoa que ela não entendeu ainda, né, que foi chamada pelo Senhor, que foi tá alistado no exército de Deus para confrontar as trevas, ela não vai ter, mesmo que ela já tenha estado no meio cristão, mesmo que ela já esteja frequentando, quando ela não entende essa verdade de que ela foi chamada, né, para um reino onde existe um rei, e que o Senhor dos Exércitos é aquele que chamou nós como soldados para guerrear, ela não vai manter essas disciplinas, porque ela também não vai estar muito preocupada com aquele adversário que vai tá ali na frente para nos derrubar. Então, isso são coisas que a falta disso nos faz cair num sono, né? E não despertar muitos que já estão dormindo há tanto tempo. Então, assim, Deus ele tem despertado, como tu falou, levantado uma geração de remanescentes de mulheres, né? Homens e mulheres que vão anunciar a palavra nessa última hora. Eu tenho pedido muito para o Senhor, porque a gente parece as doidas, né, Veri? A gente parece os malucos, mas Jesus falou, né, que a gente é taxado como louco para o mundo. Então, que a gente venha a ser louco por Jesus mesmo, né? E anunciar essa verdade. Então, assim, uma das características dos que já foram despertados pelo Senhor é o seguinte: eles expõem as obras das trevas, né? Cristo, ele nos chamou, tá? Para trazer luz para aqueles que estão em trevas, ensinando a verdade da palavra, né? Em amor.
muitas vezes você não quer confrontar alguém que está errado ou alguém que está ali, né, no mundo ou cultuando coisas erradas, porque você fica achando que aquilo não é uma forma de amar. Eu acho que a melhor forma de amar é você ir falar a verdade, né? A palavra de Deus em Efésios 5, 11 e 13, ela nos fala que nós viemos para confrontar as trevas, né? Só que em amor, né? Só que em amor. E aí muitos se confundem. Mas se eu for lá, a pessoa vai ficar chateada, vai achar que eu não amo. Cara, a melhor coisa, a melhor forma de amar é você falar da verdade da palavra, né? Porque assim, às vezes, essa pessoa só vai ouvir você. Você tem responsabilidade com essa alma que ela não vai dar ouvido para outro. Ela não vai, entendeu? Então, assim, lá na frente a gente vai prestar conta, né, dessas vidas que a gente não anunciou. E eu não quero prestar conta com o Senhor quando eu chegar no céu, em nome de Jesus, um dia eu vou chegar. E aí, ficou com medo do que iam falar, né? Achou que a pessoa ia... Até assim, só um parênteses, sem querer te cortar, mas isso aí que tu falou é uma grande verdade, uma grande responsabilidade que os cristãos estão negligenciando. E eu vou te dizer assim, ó, de todo o meu coração e com muito temor, que eu tenho muito temor a Deus, eu tenho muito temor porque aqui a gente está anunciando a palavra dele. E eu tenho muito temor pela questão assim, ó, eu digo, Senhor, eu não quero anunciar nada que seja meu, mas sim que seja a tua verdade, que seja a tua palavra. E uma das coisas que um dia eu li na Bíblia, porque eu estava negligenciando aquilo que o Senhor estava me pedindo, e aí um dia eu estava lendo e, meu Deus, saltou aquilo ali nos meus olhos. O Senhor falando, né? Acho que é lá no livro de Isaías que ele fala da questão da responsabilidade. Não importa quem vai ouvir, você tem que anunciar. Por quê? Porque se você anunciar, a pessoa aceitar, está ok. Se ela não aceitar, está ok, porque ela tem a escolha dela. Mas Sim. você vai ser cobrada, porque você sabe a verdade, você foi liberta, você sabe o que cura, você sabe o que salva e você não está anunciando. Então, a responsabilidade é sua. Aquilo dali, eu fiquei assim, eu pensei, meu Deus, olha, com medo, não sabendo falar, mas eu vou ter que ir, porque o Senhor é uma responsabilidade minha, né? Então, com certeza. É isso aí, né, Liz? Então, isso é uma característica, né? Essa ousadia e essa coragem que o Senhor, é Ele que faz, Ele que desperta nós para ter, característica de alguém que já está despertado pelo Senhor, né? Você vai e pronto, né? Vai fazer e pronto. A segunda, né, característica de alguém que já foi desperto, né? Ele não tem mais o padrão de vida daquelas pessoas que não estão em Cristo, né? Porque muitas vezes a gente prega, só que a gente não vive. E é bem complicado, porque o dia a dia, às vezes, né, nos obriga, né, o mal nos obriga através do dia a dia até a dar um mau testemunho, né? Você vai ali e prega tanto algo, mas não vive aquela verdade, né? Você vai ali e confronta tanto um determinado erro, você está errado, não é dessa forma, Cristo não quer assim, mas na hora de você fazer como tem que ser, a gente não faz, né? Como a palavra manda. Então, alguém que já foi desperto pelo Senhor, ele não vive mais com o padrão do mundo, e sim com o padrão que agrada a Deus, né? E fala em Efésios 4, 17 e 18, depois se o pessoal quiser, né, acompanhar em casa, vai falar, né? O intelecto e a mente dessas pessoas que ainda não foram tocadas pelo Senhor e despertas, né? É algo que não vive na verdade. É algo que está bloqueado. E a gente, às vezes, vai ali e condena. Poxa, mas a pessoa está fazendo errado. Tá, mas tu já foi lá e falou para ele que está errado? Né? Um vizinho, um amigo, um parente, ou alguém aqui em casa. Não, às vezes a gente não quer se incomodar, né? Às vezes a gente não quer falar, mas na hora de prestar conta com o Senhor lá, a gente vai ter que lembrar disso. Então, eu acredito que assim, que a palavra, ela
eu ouvi muito também, assim, que aquilo que você faz fala tão alto que o que você prega eu não escuto, né? Eu já ouvi isso bastante, assim, de algumas pessoas. Então, assim, a gente não pode pregar algo e viver num padrão diferente daquilo que a gente crê, né? O padrão do alto, o padrão de Deus, ele é um. As verdades de Deus são uma. Então, assim, eu vou pregar isso. Mas e aí? No trânsito eu vou viver isso, né? Com a vizinha ali do lado ali que me incomoda porque bate na parede dia e noite, que, né, anda de skate, o filho anda de skate em cima da nossa cabeça. Cara, é muito difícil, não é fácil. Quem disse que ser Não, cristão é fácil, né? Eu me lembro não. assim que amém, o Fábio entrou aí. Então, eu me lembro assim que muitas vezes Deus, ele. Porque a nossa natureza, né? Ela não é fácil de conter, não. Na hora é muito mais fácil tu estourar do que tu lembrar, poxa, mas eu prego isso, como é que eu vou, né? E o inimigo, ele vem de uma forma muito sutil para fazer com que a gente negue as nossas verdades, não às vezes com palavra, mas com atitude, né? Com atitude. E aí E isso é a depois que pior você coisa. erra, Isso é a e depois pior coisa. você erra e depois, cara, no mesmo momento que tu fez o que não era para fazer ali, ou teve uma atitude contrária ao que tu vive, né? O Espírito Santo já fala ali, poxa, mas, né? Então, assim, alguém que é desperto já pelo Senhor, ele vai viver com os padrões, né, de Deus e não os padrões do mundo. Então, a gente tem que nos analisar. Eu estou vivendo de acordo com o padrão que Deus quer, com o padrão celestial, né? Com algo que fala da palavra de Deus sem palavras, né? Porque, assim, Porque a pregar. Bíblia fala, né, Lizzy, que tudo em nossas vidas glorifica o Senhor. Tudo, Uhum. e tudo é tudo. As nossas vestes, a nossa conduta. Então, o que eu vejo hoje é que o cristianismo, de certa maneira, a gente vê as igrejas infladas de pessoas, mas de pessoas que elas querem somente uma massaginha no seu ego, né? Ali, de certa maneira, e vem Deus, vem Jesus como um Papai Noel, alguém que vai atender os seus pedidos. Eu tô indo porque eu preciso, e não simplesmente por quem ele é, né? E aí que mora um grande problema. Então as pessoas elas ficam cegas buscando simplesmente pelo que ele pode dar, pelo que ele pode fazer, mas não pelo que Sim. ele é. E aí a gente vê, né, as pessoas assim, nesse estilo, que eu também já vivi assim. Hoje, glória a Deus, não mais. Mas eu já vivi Amém. assim. Eu ia na igreja, a glória a Deus, aleluia, mas saía da porta para fora. Vida continua. Vida continua, bebida continua, cigarro continua, tudo continua. Palavrão na boca continua, né? Vestes que não agradam o Senhor continua. E como que a gente vai converter as pessoas, levar as pessoas até o Evangelho de Jesus Cristo, levar até Jesus Cristo? É através da nossa vida. Como tu tá Uhum. falando, não adianta a gente ficar falando, pregando, mas aquilo que a gente não é, aquilo que a gente não vive. Então, Não é uma adianta, matemática que não fecha, né? As não fecha. pessoas vão olhar e vão até rir, porque, sim, tu não vive aquilo. Como é que tu quer falar uma coisa que tu não vive? Então, não combina, não fecha, né? E uma coisa assim também que eu vejo, assim, né, que alguém que já foi desperto pelo Senhor, ele não se desespera na espera, né? Eu tenho já preparado algo sobre isso também, uma mensagem, e até não estava aqui, mas eu vou acabar falando que é assim, um desperto, ele não se desespera na espera do quê? De um milagre. Por quê? Porque ele tem a consciência de que nós, por mais que geograficamente estejamos sozinhos, porque às vezes não tem ninguém te ajudando, às vezes você pede, me ajuda, vamos estar junto, vamos. Eu preciso, né, de pessoas para estar ali, para estar lutando comigo. Às vezes não tem, né? Mas ele tem a consciência de que existem pessoas te assistindo, né? Ou vendo como que você vai conduzir tudo isso, como que você vai reagir na espera.
desse milagre. Às vezes a gente espera um milagre por muito tempo, muitos anos. A gente ora, pede, Senhor, muda tal coisa, Senhor, né? Sobre a conversão de alguém, sobre a libertação de alguém. E o que acontece? Demora. Mas eu não acredito que esse demorar, ele se encaixa nisso. Deus, ele não se atrasa, né? No milagre. Ele é estrategista, né? Eu vejo assim, Deus tem falado muito comigo, assim, porque tem coisas que a gente ora e que já está um tempo mais prolongado, e às vezes tu questiona, tá, mas e aí, Senhor, né? Eu vou continuar pregando essas verdades, eu vou continuar falando sobre oração, e aquela minha oração que ainda não foi atendida, olha, Jesus, já faz tantos anos. Aí ele vem e coloca no nosso coração, vem testificando, eu sou um estrategista. Enquanto o milagre não chega, tem muitas pessoas vendo como que tu vai se posicionar diante disso, né? Então, o nosso posicionamento de fé e constância e de não se desesperar também é característica de alguém que já foi desperto. Por quê? Porque a manifestação da presença de Deus, né, na vida desses que ainda não aceitaram Ele, ou que ainda não conhecem Ele, vai vir através do nosso posicionamento na espera. Eles vão até dizer, nossa, olha só, ela crê tanto nesse Deus, mas será que Deus crê nela? Não, sim. Ela pede, 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 não acontece. E a nossa perseverança vai fazer com que a manifestação da glória de Deus alcance essas pessoas, né? A nossa constância. Então, eu vejo assim, que alguém que já foi desperto pelo Senhor, ele não se desespera na espera. E é difícil. Mas você nunca se desesperou, Lígia? Gente, pensa. Tem hora que a gente quer sumir, né? Só que eu tenho um compromisso com quem? Com aquele que me chamou. Eu tenho um compromisso com aquele que me resgatou, me salvou. E eu sou apaixonada por Jesus. Eu falo, eu sou chata. Muitas vezes até assim, eu digo, cara, eu sou apaixonada por Jesus. Pronto, eu amo ele, né? E eu não vou negociar com as trevas. Mas se você fizer tal coisa, será que essa situação não se resolve? Aí eu digo, querido, olha só, se Jesus não resolveu, não é eu que vou meter a mão aí para resolver. Então deixa que ele resolve. Dói esperar, né? Às vezes dói bastante. Mas alguém que já foi desperto, né? Pelo evangelho e desperto para a sua chamada, conhece, né? O Deus que te chamou e para que ele te chamou, não vai se desesperar na espera, né? A gente vai agir de uma forma assim que, vou respirar fundo e vou seguir. Né? Muitas vezes, eu já entrei assim num caos interior. Eu digo, meu Deus, tá, vamos lá. Respira de novo, vai. Só que as pessoas sabem que pode estar caindo o mundo na minha cabeça, mas eu não largo. Eu não largo Jesus. Não acredito que é outro que vai resolver meus problemas, né? Então, nada assim... pode dos planos dele, né, Lígia? Não. Lígia. Não. Tô chamando a minha sogra aqui, Lígia. De Deus, Lígia, ouve aí. Lígia. Sim, então assim... Dos planos e do propósito do Senhor. E quando a gente tem este entendimento, por mais que o desespero... Beijo, Lígia! Por mais que a gente queira entrar, às vezes, num desespero, porque isso eu sinto também um pouco, Lígia, até em questão... A própria questão, assim, do chamado, porque quando Jesus, ele nos chama e ele te mostra o propósito que ele tem na tua vida, ele te dá uma visão. Só que ele te dá uma visão de uma coisa pronta. E aí, tu acha que tu vai viver aquela coisa do dia pra noite. E aí a coisa não tá acontecendo. Tu acha que vai ser num pelim-pim-pim. E não é. Vai ser espera. E esse tempo da espera é uma preparação. Então, na nossa vida de fé, isso é realmente assim... para testar a nossa fé, para a gente saber o Deus que a gente tem crido. E a gente ter a plena convicção e a plena certeza de que Ele vai fazer, não importa as circunstâncias. Eu tenho vivido um pouco isso, sabe? De querer, a carne querer se angustiar e a se desesperar
olhar algumas circunstâncias, mas daí vem o Senhor com o seu bálsamo e a gente descansa o coração, porque a gente sabe, né, quem que está nos guiando e nos conduzindo nesse caminho. Só que o processo ele é doído, ele é Uhum, doloroso, ele nos prepara, ele nos forja, não é assim? com certeza. Então, isso tem sido, assim, para mim, um grande aprendizado neste momento que eu estou vivendo, porque, como tu mencionou também, Liz, as pessoas às vezes acham que tu tá ficando louca, né? Que tu saiu fora da casinha, aí os Uhum, amigos se afastam, porque e é natural e é normal, tudo bem, porque já não choca mais, não é? As trevas e a luz, elas, né, é uma coisa que ao natural repele, né? Então, assim, realmente é assim para a gente permanecer, perseverar, sim. se manter na perseverança da fé mesmo, Mas, né? mas tu sabe Não tô que vendo, mas eu tô crendo. Com certeza. Mas tu sabe que até esse próprio afastamento, muitas vezes eu já questionei o Senhor, né, em algumas situações, mas ele foi incrível, assim. Muitos sabem que o Fábio teve diversas vezes dentro do hospital, né, e venceu a morte em nome de Jesus, assim, muitas vezes. Eu digo para ele assim, cara, lá na portinha, lá na ficha lá do chamou, foi, acabou para ti, eles olharam, não, vamos de volta, porque o médico mesmo falou assim, sobe até o andar da cirurgia, porque ele entra, mas não sai, várias vezes. Então, enfim, uma vez eu estava falando, assim, numa das vezes que ele estava internado, eu disse assim, Senhor, sentei na cama, né, para orar de manhã, ele lá no hospital, eu disse assim, Jesus, eu preciso que tu fale comigo, eu preciso de uma direção, eu tô precisando de pessoas, eu tô desesperada, meu marido tá lá de novo, eu acho que já tinha feito mais de 20 cirurgias, muitas internações, eu digo, cadê todo mundo, né? Meu Deus, eu só queria alguém dentro dessa casa aqui para compartilhar, sei lá, uma xícara de café, qualquer coisa, eu preciso, né? E nada, nada, e eu disse assim, aí eu peguei, e parei com aquela oração de filhotinha, né? E disse, levantei a mão e disse, tá bom, Senhor. Então, assim, diferente. Eu quero que tu fale comigo agora, Pai. Eu não quero mais ficar confusa, eu quero saber qual que é a tua direção. Levantei a mão e comecei a falar, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo nesse momento, de alguma forma. Meus ouvidos estão abertos, estão atentos para o que o Senhor vai falar, e eu creio que o Senhor vai falar agora, porque esse é o meu limite, o Senhor me conhece. Na mesma hora, o Fábio mandou um vídeo. E nesse vídeo, falava justamente sobre isso, que muitas vezes vai se afastar as pessoas, né? Muitas vezes nós vamos ficar sozinhos, mas não é culpa deles. É Jesus que faz isso para quê? Para que quando você levantar ali na frente, você vencer, o mérito não seja deles e sim seja de Jesus, né? Então, assim, eu glorifiquei muito a Deus, né? Ele nem entendeu. Eu disse, meu Deus, quando tu mandou esse vídeo, porque tá lá no hospital, às vezes tu tá ruim, tu tá com dor e tal. Ele mandou exatamente na hora que eu falei, Senhor, fala comigo agora, né? E ele falou através do meu marido. Meu marido mandou o vídeo e Deus falava assim, vão se afastar todos. Mas não os culpe, porque é para que ali na frente, quando tu levantar, quando tu estiver fortalecida, eles não venham dizer que foram eles que te levantaram, né? E sim eu. Então eu entendi assim que às vezes na luta, na batalha, a gente tá sozinho, né? Sem pessoas na nossa volta, ou aqueles amigos que eram para estender a mão não estendem, mas assim, amém, né? Glória a Deus pela vida deles, por quê? Porque se a gente crê que Deus é soberano, até essa seleção natural de, tipo, vai indo uns, vai chegando outros, é Ele que faz. É verdade, é verdade. É verdade. Sabe que ah, travou aqui. Mas é verdade. Sabe que isso é uma coisa também que muito eu experimentei, assim, e eu tenho o costume, né, de escrever muito, né? Tenho vários caderninhos aqui, tudo eu escrevo, e um dia eu também questionei Jesus, eu falei, nossa, Jesus, eu me sinto tão sozinha, eu me sinto tão sozinha, parece que todo mundo sumiu, parece que, Uhum. sabe, tu me colocou, tu me trancou dentro de casa, e agora, sabe, eu tô aqui, eu não aguento mais.
E daí, sabe que daí eu escrevi, quando eu leio aquilo me conforta tanto, porque Jesus falou para mim, filha, o tempo de solitude, ele é um tempo necessário, porque o tempo de Uhum. solitude é um tempo que tu aprende que a minha presença, ela é mais importante, ela é maior, ela é melhor do que a presença de qualquer outra pessoa. Tu não pode apoiar os teus sentimentos, as tuas frustrações, a tua vontade de querer desabafar com alguém em pessoas. Tu tem que aprender que é comigo. O tempo de solitude, tu não tá sozinha. Tu tá aprendendo o lugar verdadeiro de tu expor, de tu se derramar, de tu falar, de tu chorar, de tu gritar, de tu espernear. É comigo, é aos meus pés. E ali eu Sim. entendi isso e eu comecei a apreciar mais a presença de Jesus. E aí, às vezes, eu entro até numas coisas meio assim, né? Porque eu sento à mesa pra tomar café e eu fico olhando pra cadeira da frente e eu penso assim, nossa, Jesus tá aqui sentado comigo. Daí, às vezes, eu rio sozinha porque eu pensava nisso assim. Eu faço muito isso também. Às vezes eu pego, venho, né? E digo, tá, Jesus, aqui é o lugar. Já arrumo, sabe? Arrumo o lugarzinho dele, né? Porque, assim, existem coisas que a gente traz, né? Como cultura ou como ensinamento, já lá de trás, graças a Deus. Eu tive bastante discipuladores. Lá quando eu aceitei Jesus na Assembleia, né, mulheres de Deus que elas me ensinavam, elas diziam, né, a questão de a gente depósito no céu, que é através da oração, tipo, não espere estar tudo errado para ir orar. Eu até não consigo, tá? Se tiver caindo o mundo na minha cabeça assim, tiver um problemão, dificilmente tu vai me ver ajoelhar naquela hora. Porque assim, parece que cola as placas, sabe? Tu dá um pá. E aí, tá, mas eu lembro de uma situação em que o Fábio também, no hospital, assim, eu indo pro hospital com meu genro, e a gente foi lá e daí depois a gente pegou e ele, no desespero, assim, porque ele ouviu, assim, a questão que o médico disse que não ia ter como salvar ele, ele disse assim, vamos comer um lanche em Camboriú. Daí eu digo assim, puxa, mas não tem um lanche mais perto, assim, pra gente comer, né? E ele fez aquilo, assim, no desespero de, tipo, me colocar pra me distrair, né? E aí, durante o trajeto, eles bem nervoso, ele e a filha, assim, e ele achou que eu ia orar naquela hora do pavor, porque realmente a gente podia perder ele, né? Não, não consegui. Cola as placas. Então, assim, o que eu faço que eu aprendi lá atrás? Cara, tenha depósitos no céu, entendeu? Tá tudo bem, ora, né? Tá feliz, ora, porque assim, vai chegar o dia, né? E uma das minhas discipuladoras lá atrás, que me ensinava muito a fazer isso, ela dizia, pega a cadeirinha e coloca ali o lugarzinho de Jesus, do Espírito Santo, convida ele para estar ali contigo. E às vezes eu faço, né? Faço até hoje, faço isso. Vou ali, arrumo bem bonitinho, né? Falo. Eu fico pensando assim, se alguém ouve ou vê a gente fazendo isso, nossa, que doido, né? Que gente maluca. Mas eu faço, né? Eu digo assim, vem cá, senta aqui comigo e tal. Mãe, tu tá... O meu filho mesmo, às vezes, ele fala assim, esses dias aconteceu uma situação bem, né? Ontem ele falou algo, você ouviu aquele louvor o dia inteiro. E eu não tinha escutado não, tá? Mas, enfim, os mistérios de Deus. Eu digo, não ouvi. E falava sobre, eu tenho o chamado. E aí, só que eu só passei em cima uma vez, no final do dia. Ele, não, tu ouviu o dia todo, sim. E eu, amém, porque eu sei que, né? Aí esses dias ele falou assim, pai, mas você ficou nessa oração o dia inteiro, o que é isso? Ai, quem que tava orando? E eu assim, né, só que eu tava em espírito, eu tava orando em casa, né, por algumas situações. E ele dormindo, né, ficou assistindo série, sei lá até que horas, e aí passou o dia dormindo, mas não tinha uma multidão de gente aqui orando. Mas ele ouviu. Ele ouviu. Então, assim, tenha depósitos, ore, né? Deixa lá. Então, isso também é uma característica, né, de alguém que já foi desperto para o Senhor. Ele está sempre se relacionando com Deus, ele está sempre buscando a presença de Deus. E um desperto por Deus, ele não vive para si, ele vive pelo reino, né? Paulo diz assim em 2 Coríntios 5:15, que Jesus morreu por todos nós, para aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, a gente precisa ter essa verdade na nossa mente, né? Para não viver mais para si, e sim para Cristo, né? E alguém que está desperto por Deus, uma característica também, ele não vive mais de acordo com o que o mundo vê.
ele vive pela perspectiva de Deus, né? Ah, na nossa volta tá tudo errado, nossa, olha só, tem pandemia, ah, eu não tenho o que comer daqui a pouco, vai fechar tudo. Tá, mas o que que Deus falou, né? O que que Deus falou a respeito de tudo isso? Então, assim, eu vejo que aquele que está desperto por Deus, ele tem os olhos, né, nas coisas do alto. A palavra de Deus, ela fala assim em Lucas 11, 34 e 35. A lâmpada do corpo são os olhos. Quando o seu olho ele está ruim, o seu corpo também está cheio de escuridão. Portanto, vede que a luz que há em vós não são trevas, né? O que eu acho? Cara, aquele que ele não foi desperto pelo Senhor ainda, tudo que ele olha, a perspectiva dele vai ser ruim, sabe? Porque o olho, né? E a gente não vê esse olho na questão só... Deus não está falando na questão física, e sim na visão espiritual, né? Se você está olhando as coisas realmente por uma visão apenas física, as coisas andam de mal a pior. Mas é a perspectiva de Deus a respeito de tudo isso. Nossa, eu ainda não consegui tal coisa, mas meu Deus, mas o meu chamado, tu falou que eu ia fazer isso. Mas e aí, né? Deus, ele já viu lá na frente tudo pronto, como tu falou, né? Mas existe um processo, né, a ser percorrido, existe um caminho até nós chegar a essa conclusão de tudo isso. Então, assim, aquele que tem a lâmpada, né, dos olhos acesa pela luz do evangelho, ele vai ver as coisas com a perspectiva do céu. E a perspectiva do céu, ela é sempre boa, né? Jesus, ele fala que nós somos a luz do mundo. Pode estar tudo em trevas. Cara, mete o pé lá que vai iluminar tudo, entendeu? Não tenha medo, vai, né? Biblicamente, um desperto por Deus, ele nasceu do alto. A gente precisa nascer de novo. E isso é uma parte, assim, bastante importante aqui para a gente finalizar, que diz assim, é impossível, né? Jesus fala lá para Nicodemos que para ver o reino, para ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo, né? O nascimento da água e do Espírito. O que que é a água, né? Ela é o arrependimento. Então, assim, como que essas pessoas vão nascer de novo, esses que estão lá no mundo? A responsabilidade deles nascer de novo, desses vários filhos serem gerados, é minha e sua, é nossa. Então, eles precisam nascer de novo, né? O evangelho, ele precisa ser anunciado a todo tempo, né? E fora de tempo. Então, o que que acontece? Alguém que está ali na escuridão e não conhece Jesus ainda, para que ele venha se converter, ele precisa se arrepender. E vai se arrepender do quê se você não foi lá e não falou que ele está errado? Então, eu acredito que uma da característica, assim, também de alguém que já está desperto, é olhar para o perdido e não julgar. É olhar para o perdido e dizer assim, esse não nasceu de novo ainda, mas eu preciso fazer acontecer. Eu preciso gerar, né, essa vida para Jesus. E às vezes é bem difícil, né? Às vezes é mais difícil do que a gente imagina. E às vezes não é só fora, às vezes é mais próximo da gente também, aqueles que andam mais perto. Aí tu vai ali e olha e diz, meu Deus, mas essa pessoa precisa nascer de novo. E é nascer um nascimento através de um arrependimento, né? Que é da água e do Espírito. Então, para isso acontecer, eu vou precisar pregar. E se eu precisar ser a chata, eu vou ter que ser, vou falar a verdade o tempo todo, porque essa pessoa só vai ver, porque está escrito ali, só vai ver as coisas do alto depois que nascer de novo. Aí a gente fala, nossa, mas como é que eu não enxergo que está errado? Não nasceu de novo, né? É um nascimento de arrependimento. Então, uma característica de quem já está desperto pelo Senhor é não julgar aqueles que não nasceram de novo ainda e anunciar a verdade, né? Porque eles estão cegos. E se a gente não falar, eles vão continuar cegos, né? E, então, assim, se a gente entende que hoje Deus já nos despertou, se a gente entende que a graça de Deus nos alcançou, vamos fazer algo, né? Hoje, que a gente possa impactar vidas que estão na nossa volta com essa verdade, que o nosso coração ele possa se encher de amor pelo evangelho, pelas coisas do alto, para que não apenas as nossas palavras, mas as nossas atitudes sejam da verdade de Deus. Eu acho que o que eu tenho, assim, para, né, falar
É mais ou menos isso, né? Porque senão, mulher conversando, a gente vai ficar falando, acho que o dia todo, né, Mary? E, mas assim, né? São algumas características que eu pude entender, né? Que um desperto tem. Alguém que está despertada já pelo Senhor, uma mulher que foi despertada pelo Senhor, ela tem, né? Somos chamados para povoar o céu. Sim, bonitinho isso. Mas a gente foi chamado para saquear o inferno. Isso não vai ser fácil. Entendeu? Então, assim, ó, a minha mensagem hoje é para que você que acha que é bem bonitinho povoar o céu, é bonitinho, é lindo, só que foi chamada também, querida, para saquear o inferno. E isso não vai ser fácil, né? Vamos para a guerra. E a guerra, ela precisa de ferramenta, né? De arma. E a arma é a oração, diz uma palavra, não tem uma arma melhor que essa. Espada, né? Será que nossas espadas tá tudo aqui, ó. Essa aqui é velhinha, Vere, essa aqui é velhinha. Eu tenho algumas ali, sabe? Mas aí hoje o Senhor me tocou, vai ali, pega aquela antiguinha que tu pegava, sabe? E o que acontece? Às vezes até alguma prática que a gente tá deixando de lado, sabe, assim, o Senhor, ele fala em vários detalhes, assim, né, poxa, tu vinha, olhava ela, marcava, e agora, às vezes tu tá no digital ali, amém, ok, tudo bem, mas, assim, é tão gostoso, né, a gente ir e ter um relacionamento com Deus, assim, através da Bíblia, das Escrituras. Eu, assim, ó, eu fui muito ensinada através da vida do meu esposo durante alguns anos e os ensinamentos dele permanecem comigo, sabe? Eu sou até bem chatinha com ele. Com a esposa que não é, né? Porque, assim, vários pregam, mas eu lembro das pregações dele. Ai, tu lembra daquilo que tu falava assim, sabe? E às vezes eu lembro dele com a Bíblia, com a mesa cheia de Bíblia, assim, sabe? Escrevendo e tal. E aí eu olhava e dizia, ai, um dia eu quero ser assim, né, cara? Olha só, saber falar, ter a habilidade de falar das coisas de Deus, porque eu achava tão, assim, bonito, né? Aí ele ia lá e fazia tópicos, e assim, eu sou péssima em tópicos. Eu tô escrevendo um livro, na verdade, uns 2 ou 3, que já tá para sair. Um deles, né, o resgate da princesa, que é para nós salvar outras princesas. Quando o Senhor me resgatou das trevas, para resgatar outras, né? E assim, eu não consigo fazer coisas por tópico. E isso aqui que eu fiz hoje para estar junto com vocês foi uma vitória, porque ele é o cara dos tópicos. E eu disse, amor, mas aí eu vou escrever um resumo. Tem 20 páginas o resumo. Aí ele assim, mas mulher, que Deus. Então, assim, eu sempre achava tão bonito, né? Ele fazer tópicos e falar. Então, às vezes, que nem eu digo assim, a tua vida, ela prega, né? A nossa, o dia a dia prega, então a gente tem que cuidar. E aí eu consegui fazer tópicos para estar com vocês hoje. Então eu acredito que é isso, né? Que a gente tem que entender que alguém que é desperto pelo Senhor, ele tem essas características. Aquele que não tem, se examine e procure ter, né? Procure estar com a mente focada nas coisas do alto, porque uma mentalidade profética ativada pelo Senhor, ela não vai ficar pensando nas coisas da terra, né? Ela vai ficar pensando, focada nas coisas do alto, porque o nosso Senhor, ele vem, tá muito próximo desse dia, e a gente vai ter que prestar conta, né? E aí? O que tu fez com aqueles que eu te dei, né? Então, assim, é bonito povoar o céu, é linda essa mensagem, vamos povoar o céu. Mas a gente foi chamada para saquear o inferno. E o que eu e você temos feito para isso? Né? É verdade. Sabe que uma coisa assim que eu venho assim, enfim, né, percebendo, e que o Espírito Santo assim martela muito, me fala muito sobre isso. A questão assim, ó, a gente que está dentro da igreja hoje é uma bênção. Às vezes a gente fica tão preocupada, às vezes mais com as questões dentro da igreja. Às vezes são as discussões sem pé e nem cabeça. Pode isso, pode aquilo. E às vezes o que verdadeiramente está importando são a gente buscar as estratégias do Senhor para ver como que Ele quer, qual a estratégia que Ele vai nos dar para que a gente possa estar unidas, que o corpo de Cristo possa estar unidos. E cada um
Exatamente, as pessoas não entendem que cada um vai funcionar de uma maneira diferente. E parece que hoje existe uma briga para que todos funcionem da mesma maneira, mas não. Por quê? Porque pessoas diferentes precisam ser alcançadas. Muitas vezes a pessoa não vai abrir uma live aqui, vai fazer, não vai ser aqui que ela vai alcançar uma vida, mas vai ser de repente lá no mercado, quando ela for falar com a menina do caixa. Sim. Quando ela foi dar um bom dia. Então, assim, essas coisas que eu venho percebendo. E assim, hoje o sono espiritual, ele é dentro da igreja, porque quem está no mundo, ele já está dormindo. Já está dormindo. Ele está do jeito que o tinhoso quer. Agora, a gente que está dentro da igreja, é nós que vamos ser atacadas. E a gente precisa estar com essa visão aberta, com esse despertamento para entender que sem as armas corretas, que sem as ferramentas corretas, nós não vamos saquear o inferno. Nós não vamos conseguir levar o evangelho para Cristo. Porque o Senhor quer fazer a obra dele através das nossas vidas. Então, primeiro, ele precisa nos curar, ele precisa agir em nós. E para isso, a gente precisa deixar de mimimi, é difícil, a gente precisa negar a nossa vontade, negar a nós mesmos, parar de sermos egoístas, não é? Para que o Senhor possa nos limpar, agir na gente, para que depois Ele haja através da gente. Então, isso é o que eu tenho percebido, assim. O Satanás, ele quer agir no meio da igreja, ele quer botar as pessoas para dividir. Dentro da igreja. Ele quer dividir, né? Ele quer dividir. Ontem eu ainda estava compartilhando uma palavra também a respeito disso, que nunca, né, a gente viu tanto assim, e a gente foi usado também na questão de divisão, porque assim, você quer colocar a sua verdade como verdade ali, né? Só que é um lugar onde existem várias pessoas diferentes, com culturas diferentes, né, que estão sendo tratadas, não é mesmo? Então, assim, você chega às vezes num lugar, as pessoas ainda não estão naquele tempo profético que Deus tem para eles, e por algum motivo, Deus já te levou, você já foi, já viveu aquela verdade, e aí começa, né, a confusão. Por quê? Porque você quer acelerar as coisas e não entende o tempo de Deus. Eu mesmo, eu já cometi vários erros nessa questão, sabe? Já magoei e feri pessoas e acabei sendo ferida depois, porque às vezes você lá vai machucar alguém, a pessoa vai revidar, né? E aí tu sai feridinha, tu sai machucada. Então, assim, por quê? Porque eu queria implantar a minha verdade, que é uma verdade de Deus, mas não era o tempo, né? Não era o tempo de Deus para aquilo ali, né? Não era assim, você vai, coloca a semente, mas espera um pouquinho. Não, vamos, tem que ser agora. Não, tem que ser agora, né? Aquelas pessoas ainda não tinham uma mentalidade profética assim, ativada para viver aquelas verdades. E aí é onde dá a divisão. Por quê? Porque a gente quer na hora. E não era nessa hora, no tempo de Deus, né? E uma das coisas assim que o inimigo mais tem feito é sim dividir o corpo, porque a gente dividido, a Bíblia fala que, né, que casa, reino dividido, ele não prospera. Então, não vai prosperar. Você vê muitos lugares assim cheios, como tu falou, só que mensagens que não edificam, coisas que estão sendo aceleradas, coisas que estão sendo assim de uma forma que não cai no coração das pessoas. Por quê? Porque elas estão ali feridas, muitas vezes, com aquela situação, né? Eu acredito, assim, que Deus, ele tem um tempo para todas as coisas. E esse tempo, ele não é igual ao nosso tempo. Ele é totalmente diferente, né? Ele tem o tempo certo, mas isso não é cronológico, não é um tempinho, assim, contado. Então, quando a gente consegue entender, e é até mesmo assim, poxa, eu errei naquela situação. Eu vou me desculpar, né? Eu tenho situações que eu ainda tenho que consertar, ou que eu digo assim, alinhar, porque eu amava as pessoas, gostava muito da situação, do lugar, só que eu queria acelerar o tempo da mente profética deles. Vamos lá, tem que ser assim. E não, aí você machuca todo mundo, sai machucado, e o inimigo faz assim, ó, né? Uma outra coisa assim, ele fica faceiro de ver o corpo ali, ó, os crentes brigando entre si, né? Ele fica assim, maravilhado de ver um acusando o outro, brigando e ferindo o outro. Aí lá fora, quem precisa de ajuda
não recebe, né? Eu sei que teve uma situação, assim, que alguns, né, dizem assim que, nossa, mas ela não é uma serva de Deus, eu acho que ela é uma serva ainda lá do mundo, das trevas. Será que ela não é? Sim, tu viu? Não fica muito perto. Eu digo, querido, olha só, tu me achar que eu não sou uma serva de Deus, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Agora, quem eu tenho que impressionar, ou quem tem que saber que eu sou uma serva de Deus é Deus, e as trevas, é o diabo. Eles têm que olhar pra mim e saber, lá vem uma serva de Deus, né? Então, assim, a gente não se preocupar com aqueles que olham pra nós e dizem, ai, será que ela é uma serva? Será que ela não é lá daquelas coisas ainda? Enquanto tu tá achando que eu sou daquelas coisas ainda, eu tô ganhando mais almas pra Jesus que tu, né? Então, assim, eu vou pregar o evangelho, eu vou ir e anunciar o reino, e o que os outros acham não me interessa, né? Se eu deixo cair isso no meu coração... Tem que ser com aquele que nos chamou, né? E isso tem que ter uma clareza dentro, tem que ter uma clareza dentro da gente, porque senão a gente começa a paralisar, a gente começa a ficar até mesmo com medo de avançar dentro daquilo que o Senhor tem colocado, né? Dentro da visão que o Senhor tem colocado, porque Ele sempre vai nos colocar coisas impossíveis, mas a gente, pela fé, a gente vai andar no sobrenatural de Deus, para que a glória dele seja manifesta nas nossas vidas, para que as pessoas vejam que não foi pelo nosso braço, foi ele que fez. Então, o tempo inteiro, essas setas vão querer contaminar mesmo o nosso coração, sabe? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, mas a gente precisa ter essa clareza o tempo inteiro, de que quem a gente tem que impressionar é o Senhor, de que quem a gente tem que ter a certeza e a clareza de que a gente está agradando é o Senhor. Claro, a gente não vai agir com mal conduta com ninguém, mas a gente tem que saber e ser fiel com aquele que nos chamou. Então, isso é algo assim que hoje fica muito claro para mim. Às vezes eu queria desanimar, queria desistir, aí o inimigo ele começa a entrar, a colocar o medo, a mandar as setas, porque ele quer que a gente paralise, que a gente não avance, porque dessa maneira o reino e os propósitos do Senhor não vão avançar. E aí tudo aquilo que ele tem para fazer já não vai se cumprir. E o inimigo, ele sabe disso. Por quê? E então ele tem medo. Então ele vai tentar de todas as maneiras. Mas quando a gente sabe quem nos chamou, a gente pode até sentir medo, mas a gente não vai parar. A gente pode até ficar com receio, mas a gente não vai parar. Podem até falar mal da gente, mas a gente não vai parar. A gente pode se entristecer, a gente pode, mas a gente não vai mergulhar neste lugar. Entende? Porque é normal a gente sentir medo, a gente sentir frustração, ou a gente se entristecer com alguém, de repente, que pensa isso da gente, né, Lizy? Ah, será que ela é de Deus? Será que tá fazendo certo? Olha lá, blogueirinha, tá dando uma de blogueirinha, isso, aquilo. Então, isso era uma coisa que me pegava muito antes, sabe, Lizy? E daí um dia, o Senhor falou comigo e caiu uma ficha dentro de mim. Ei, o meu compromisso é com o reino. Eu sou filha dele, eu sei quem eu sou, eu sei da onde ele me resgatou, e eu sei que da onde ele me resgatou tem muitas pessoas lá também, entendeu? Então, quando a gente para de mergulhar nessas setas que Satanás vai enviar para nos paralisar, é quando a gente está nesse despertar, onde a gente despertou. Né? E aí, e os tópicos que tu trouxe, assim, caiu perfeito, foi muito pontual, porque é bem isso mesmo, né? As características de uma mulher que tá desperta para as coisas do reino. Então, foi muito pontual essas verdades, né, que o Senhor nos traz. Então, eu acredito que assim, ó, ter medo, né? Um corajoso não é aquele que não tem medo. Corajoso é aquele que mesmo com medo vai, né? Mesmo com medo, vai. Bota o pé e vai. E eu tenho estado, assim, né? Uma das pessoas que já me incentivou muito, de uma forma, assim, com a vida, né? Já falou algumas vezes, mas mais com a vida, a destravar em algumas áreas, até mesmo tá falando aqui que foi o primeiro que me fez fazer um vídeo numa correria, num dia que a gente foi em Novo Hamburgo, no aniversário da igreja 100 lá em Novo Hamburgo, é o pastor Bruno. Ele é um jovem pastor, né? Ele tem menos de 30 anos, e ele é um cara que, assim, eu acredito que ele já teve situações de medo, mas ele foi com medo mesmo. A gente sempre conversa, eu e meu esposo em casa, que ele tem uma ousadia que a gente já teve
uma vez, sabe? E que muitas vezes a gente tem buscado renovar essa ousadia no Senhor, por quê? Por que que a gente perdeu? Porque a gente deu ouvidos àquilo que falavam de nós, a voz da incapacidade. Poxa, mas vocês, eu acho que vocês não têm capacidade. Não, eu acho que vocês não estão prontos. Não, não estão prontos para isso ainda. Não, não vão fazer. E assim, quando a gente dá ouvidos, a gente paralisa e entra num sono, né? E eu acredito que assim, o pastor Bruno, ele é alguém que ele não dá ouvidos para esse tipo de coisa. Mas que ele pode ter medo, ele tem medo. Talvez ele tenha momentos de medo, mas ele vai com medo mesmo. Eu e meu esposo, a gente sempre conversa em casa, fala assim que ele vai, ele é ousado. A ousadia às vezes até parece meio maluca, assim, como que ele vai fazer? Ele vai e faz. E ele me incentivou de alguma forma a gravar vídeos, ele que me destravou na questão de... Cara, eu escrevo há anos e não tive a coragem de publicar um livro. Vai, entendeu? E então, assim, que a gente possa entender que não é mais tempo de estar paralisado. Vamos orar para que o Deus nos desperte cada vez mais, né? E que a gente possa vigiar para que, assim, aquele que já foi desperto pelo Senhor não está isento de voltar para o sono. Se você não usar dessas práticas, dessas disciplinas espirituais, né? Você vai dormir de novo. É verdade. A gente Por vai isso que a dormir de Bíblia novo. fala, né? Vigie, ore e vigie o tempo todo. Então a gente não pode. É literalmente, a gente tem que dormir com um olho aberto. A gente a gente não está mais num tempo. Eu até assim, sabe? Fico nervosa. Porque nós não estamos mais vivendo um tempo em que a gente pode se dar o luxo de deitar e dormir e ficar de braço cruzado, ficando na preguiça no sofá. Não! E se Jesus voltar agora? Como que ele vai nos encontrar? Então, antes de qualquer outra coisa, é a preparação, né? A preparação da noiva. Nós temos que estar preparadas e trazer o máximo de pessoas que a gente puder. Só que para isso a gente tem que estar preparadas. E será que nós estamos nos preparando? Muita gente confunde esperar em Deus com não fazer nada em Deus. Não, esperar em Deus é o tempo que tu... O que tu tá fazendo enquanto tu espera? Será que tu tá lendo a Bíblia? Será que tu tá orando? Será que tu tá jejuando? O que tu tá fazendo? Deus me chamou para ser pregadora, ou para ser pregador, tá? Tu vai esperar a porta abrir para tu começar a fazer um esboço? Tu vai esperar a porta abrir para tu fazer um jejum e se preparar, de repente, para um congresso? Gente, enquanto tu tá esperando, faça algo, né? Ele tá ali, tá nos observando. Então, é essa ação, né? Então, a gente precisa tá nessa ação, nesse movimento, sabe? Porque tudo que a gente tem vindo, vou até acelerar aqui para a gente já encerrar, mas tudo que a gente tem vivido e o que a gente está vendo, Lizzy, a gente está assim caminhando. Jesus está para voltar a qualquer momento, né? A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. A gente sabe que a gente tem que estar preparada para subir. Eu quero subir, tenho certeza que todo mundo que está aqui quer subir. E as pessoas que estão no mundo, elas não sabem que querem subir, mas a gente precisa anunciar para elas. Nós queremos subir. Porque se a gente não anunciar, quem vai anunciar? E a gente tem visto nesse tempo a família sendo atacada. Então, assim, são N coisas se cumprindo, N coisas do maligno que nós estamos vendo, o maligno entrando com essas mentiras, né? Do feminismo, mentiras... sabe, disfarçadas de verdades e entrando no meio do povo cristão. Então, as pessoas às vezes não conseguem se posicionar porque tem medo de falar, mas nós não podemos mais nos calar. Mesmo que isso doa, mesmo que sejamos feridas, a Bíblia fala, nós não vamos agradar, nós não vamos ser aplaudidos, nós vamos passar aflições e nós vamos sofrer sim, nós vamos ser feridas aqui. Por estar falando a verdade. Jesus vai voltar e quem não estiver preparado não vai subir. Quer saber como é que foi a vida daqueles que anunciavam o evangelho, dos discípulos? Quer saber se vai ser facinho a nossa vida? É só ele dar uma ler a Bíblia, né? A gente, estão me perseguindo, estão jogando pedra. Querido, bem-vindo, você é uma discípula, então. Você é uma seguidora de Jesus. Se contente com isso. Exatamente. Então, Jesus passou tudo
que passou. E a gente quer o quê? A gente quer melzinho na chupeta, a gente quer likes, a gente quer milhões de seguidores para dizer que tem milhões de seguidores. Então, Uhum. gente, não! O que a gente tem que querer, assim, na essência, na simplicidade. Jesus vem falando muito comigo nessa questão da simplicidade. Às vezes a gente quer ser uma coisa, mas, ei, vamos buscar a nossa essência, a nossa simplicidade, para que a gente possa andar na nossa verdade. Porque aquilo Uhum. que Deus fez na minha vida não foi igual ao que Ele fez na tua, Lizzie. Embora a Sim. palavra é única e verdadeira, mas o Uhum. nosso testemunho, Ele fala. Então a gente tem que entender que aquilo que ele fez na nossa vida, pessoas talvez estão passando a mesma coisa que eu passei. E aí, como Uhum. que com que autoridade? Jesus ensinava com autoridade. E nós precisamos Uhum. nos posicionar com a autoridade da nossa vida. As nossas dores que Jesus vai fechar, vão virar cicatrizes, essas são as nossas autoridades. Daquilo Sim. que Deus fez em nós. Então, eu vou poder falar, olha, eu sofri, eu passei isso, eu passei aquilo, eu era toda errada, eu falava mal de todo mundo, eu bebia, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, entendeu? Porque foi a minha verdade. Mas Uhum. Jesus me estendeu a mão. Jesus me limpou, Jesus me mostrou o quão podre, o quão errado eu estava. Estou longe de Uhum. ser perfeita, mas estou buscando a cada dia. Mas Jesus é quem pode fazer. Então tá na hora da gente andar nessas verdades, na nossa autoridade, parar de querer ser Sim. outras pessoas, né? Uhum. E viver esse despertamento, deixar o Espírito Santo despertar. E é através da palavra, porque eu sei que muita gente não lê a Bíblia, Lizzie. Eu não li a Uhum. Bíblia, né? Uhum. Então, a pessoa assim, dizia que conhecia Jesus, mas eu não lia a Bíblia, não tinha intimidade com Deus, sabe? Então é impossível a gente ter esse despertar se a gente não buscar as práticas que foi lá do início que tu falou, né? Que Uhum. é o princípio de uma vida cristã. Então, Os assim, fundamentos, né? Os fundamentos não tem. não tem como, não tem como. Então, eu até, antes de deixar tu finalizar, já vamos finalizar aqui, que já se estendemos até um pouco no horário, mas a conversa é tão boa quando a gente está falando das coisas de Deus e de Jesus, a gente pode ficar aqui Uhum. horas falando, né? Mas quero te agradecer, Lizzie, pelo teu tempo, te agradecer pela tua disponibilidade, te agradecer porque tu veio aqui, sabe? Entregar um alimento vindo do céu, que preencheu, sabe? Que nos Uhum. alimentou nessa manhã e dizer que tu é uma mulher assim muito usada por Deus. Eu tenho muito amor pela tua vida, pela tua Uhum. família, pelo Fábio. Eu sempre me emociono, né? Isso é uma coisa assim, porque quando a gente é resgatado e perdoado, a gente olha para nossa vida atrás e não tem como a gente não se emocionar. Então, eu vejo assim, né? Quando eu vim para Florianópolis, foi uma das primeiras pessoas até que eu conheci. E eu fui muito edificada através da vida de vocês. Vocês me estenderam a mão várias vezes. E talvez vocês não saibam, mas muitas das palavras que vocês falaram para mim, aquilo assim, acalentou meu coração. E ficou dentro de mim para que hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus, eu pudesse estar aqui hoje Uhum. vivendo a verdade do Evangelho, sabe? E Uhum. podendo falar para outras pessoas, né? O que liberta, o que salva, o que cura, o que transforma. Então, glória a Com Deus, eu certeza. louvo a Deus e quero te honrar neste momento, dizer que tu é uma mulher guerreira, Uhum. guerreira, de oração mesmo. Eu já tive o prazer da gente orar junto. Lembro uma vez a gente orando na tua casa e eu acho que até falei, eu digo, meu Deus, eu tô sentindo um calor, um fogo Sim, aqui. Eu nunca tinha sentido aqui. Então, verdade. assim, experiências, eu vivi algumas experiências com vocês, assim, e sempre vi muito amor pela obra de Jesus na vida de vocês. Vocês sempre passaram isso com muita alegria, com muita verdade, embora os problemas e as circunstâncias, mas sempre com muita verdade, muita vida. Ah, acho que foi, travou, mas foi. Então, eu vou pedir para fazer uma oração para a gente poder encerrar essa Amém. live, tá? Amém, querida. Ver a sua vida se frutificando nos dá a certeza e a alegria de que vale a pena semear, né? A palavra de Deus nos corações. Então, é gratificante poder ver o que o Senhor fez na tua vida. E isso nos fortalece para continuar falando do amor de Deus para as pessoas, tá? Eu também quero agradecer, né?
louvar a vida de vocês, das pessoas que estão aqui, por estarem ouvindo um pouco da nossa história, das verdades que Deus tem feito, né, através da palavra. E eu acredito que tudo tem um propósito e que vidas vão ser alcançadas, sim, através desses encontros. Amanhã, se eu não me engano, na próxima terça, acho que é a pastora Gleice, né? Que vai estar, ela é uma querida, é uma serva de Deus também, que Deus tem levantado, muito jovem, mas a palavra dela é impactante. No último encontro de mulheres foi maravilhoso, Deus falou tremendamente comigo, então que já estejam todos atentos para ouvir ela também, porque vai ser bênção. Então vamos estar orando, amém? Pai, em nome de Jesus, eu chego diante da Tua presença, Senhor, agradecendo pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Eu venho pedir, amado Espírito Santo, para que Tu venha tocar nos nossos corações nessa manhã, tocar nos corações daquelas pessoas que vão estar assistindo, Senhor, isso que vai estar aqui, Senhor, gravado, e que se elas estão no sono, se elas estão, Senhor, precisando ser despertadas por Ti, que o fogo do Espírito Santo, que a Tua presença possa, Senhor, entrar no coração delas, Pai. Toda mente que está cativa, Senhor, que está obscura pela falsa, Senhor, doutrina, pelas mentiras de Satanás, que ela venha ser iluminada com a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Pai, que essa ferramenta que é a internet, Pai, venha ser, Senhor, usada por todos aqueles que podem, Pai, e sabem anunciar o Teu Evangelho, tenha a convicção da sua chamada, Pai. Que essas pessoas possam ser tocadas nos seus lares, Jesus. Assim como a gente teve testemunho de outras mulheres que foram tocadas, Pai, pela palavra falada através desses encontros. Jesus, querido, eu te peço, Pai, que um despertar, Senhor, na nossa geração, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, ele venha, Senhor, nesse momento sobre cada vida, que pessoas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, Pai, e entendam, Senhor, que não é mais hora, Senhor, de ficar parado, Senhor. Eu profetizo, Jesus, sobre as vidas, Pai, aqui, Senhor, que elas vão acordar, Senhor, agora, Senhor, do sono da indiferença, que elas vão acordar, Senhor, desse sono e vão ser despertas por Ti para viver o seu chamado. Pessoas que estão presas, Senhor, na depressão, pessoas que estão presas, Senhor, em vários cativeiros, Pai, que o poder e a autoridade do sangue de Jesus, o sacrifício da cruz do Calvário possa alcançar, que as verdades da palavra, Senhor, toque, Senhor, as vidas, Pai, e que nós possamos ter, Senhor, um derramar, Jesus, do Teu Espírito, e que muitas vidas possam ser despertadas para despertar mais vidas, Pai. É o que eu declaro, é o que eu profetizo, Senhor, nessa manhã, sobre a vida de cada um. Eu abençoo a vida da Veridiana, Senhor, essa serva que Tu tem levantado, Senhor, nessa última hora para falar. Essa unção evangelística, Senhor, que está sobre a vida dela, Pai, vem estar sobre a vida, Senhor, de todos aqueles, Pai, que cruzarem o seu caminho, que ela possa, Senhor, semear, Senhor, essa unção de evangelismo para que mais vidas possam ser alcançadas. Senhor, desperta também os evangelistas que estão aqui, Senhor, nessa live, Pai. Muitos evangelistas, Pai, que já anunciaram o Teu Evangelho, Pai, estão dormindo. Que a unção do evangelismo venha sobre a vida, Senhor, de cada um aqui, Pai, e que nós possamos todos juntos, Senhor, povoar sim o céu, mas saquear o inferno, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus Cristo, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, amém, gente. Obrigada por cada uma de vocês que ficaram presentes conosco até aqui no final. Deus abençoe cada vida, que a gente tenha um resto de semana abençoado na presença do Senhor. E semana que vem estaremos na terça-feira aqui, às 8h45, com a pastora Gleice, também, que vai trazer uma palavra abençoada. Então, você que estava presente hoje aqui, esteja presente também na terça-feira que vem, porque é uma série de lives, né? É o despertar. Então, vamos juntas nos unir. Eu tenho falado aqui, nos unir no mesmo propósito, nos unir. Nós precisamos estar unidas neste movimento de despertar que o Senhor está fazendo e deixar o Espírito Santo nos direcionar e nos conduzir nessa verdade. Em nome de Jesus, obrigada a cada uma de vocês. Deus abençoe grandemente. Lizzy, te amo. Um beijo no teu coração. Temos que nos encontrar mesmo, né? Pessoalmente. Vamos tomar um café junto. Vamos sim.
Né? Beijo, Gente, essa querida. live depois eu vou botar no canal do YouTube, né? Se você depois quiser compartilhar com outras pessoas ou quiser ir lá assistir, e assim que eu colocar no YouTube, eu compartilho aqui com vocês. Mas um beijo no coração de cada uma. Beijo, Lizzy, fica Amém. com Deus. Tchau, Te tchau. amo, minha irmã. Beijo. Beijo aqui contigo. Tchau, querida. Beijo.